Olá, Natal, Ano Novo e muito presente. E aí, você sabe como lidar com as energias que vêm junto com os presentes? Você nunca parou para pensar que além do presente vem muita informação anexada nele? Pois é, eu vou te contar duas situações que ocorreram comigo, que eu vivenciei e ajudei a trabalhar nas energias e vou te trazer também dicas de como você reconhecer essas informações no seu ambiente, nos presentes que você vai receber, além de duas receitinhas para você trabalhar e liberar energias que não são bem-vindas, porque o presente a gente pode e merece ganhar. Agora, o que é da outra pessoa, a informação anexada ali, talvez não seja necessário. Veja bem, quando a gente ganha o presente, a gente recebe também a intenção. Isso está embutido no presente. E a grande maioria das pessoas, é claro, dá com uma intenção carinhosa, uma intenção de amor, de dar realmente para a pessoa algo que faça bem. Agora, tem situações que nem sempre é assim. E a gente pode receber um presente que não é tão agradável, não pelo presente, mas sim pelo que ele traz. Porque dentro do presente, dentro do material, né, dentro do que vem aqui, vem essa informação que a pessoa estava vibrando na hora que comprou e na hora que deu para você. E isso fica para sempre naquele objeto. É importante ter muito cuidado e entender que tipo de informação real aquele objeto está te enviando a partir do momento que você recebe. Aconteceu comigo, e eu vou contar uma história real, porque assim, eu estudo, eu fiz formação, mas sentir na prática é outra situação. Uma vez meu esposo fez aquisição de um equipamento eletrônico usado. E aí meu esposo é bem consciente dessas questões energéticas, ele falou para mim assim, ó, Erenice, vai lá e faz uma limpeza no aparelho. E eu já entendi que essa limpeza não era uma limpeza física, era uma limpeza bem profunda para remover daquele aparelho as memórias que ele trazia. Porque um objeto, onde ele está, ele vai imantando, é como se ele fosse anexando para ele, absorvendo tudo o que está acontecendo em volta. Eu não sabia o histórico daquele eletrônico que ele comprou. Ele sabia, por isso ele já pediu para mim fazer a limpeza. Eu me preparei, fui e quando eu toquei, que na técnica que eu utilizo, que é o Theta Healing, a gente faz um processo de toque, né, entra em ondas Theta e faz um processo de toque para sentir o aparelho. Quando eu fiz isso, automaticamente eu ouvi as reclamações da esposa para o marido, eu ouvi brigas, e esse ouvir é assim, lá dentro, né? Eu sentia todo o trauma que aquele aparelho carregava. Por quê? Porque o proprietário anterior tinha comprado o aparelho, mas a esposa dele não queria. Então aquele aparelho veio com uma carga energética de brigas, de alguém que queria e outro que não. E eu senti, no momento que eu toquei, eu senti. Eu não sabia disso. Eu só olhei pro meu esposo e falei, ai, a mulher dele não queria. Aí ele riu para mim e falou, realmente. Então, naquele momento, eu já peguei e fiz um processo todo de liberar todos esses problemas, porque o que acontece? Se esse objeto continua dentro da minha casa vibrando essa informação, pode ser que um dia eu e o meu esposo também entre em conflito por causa dessa vibração, porque a vibração de conflito já vinha com ele. Então, isso acontece muito quando a gente faz a aquisição de um material, nesse caso eu fiz a aquisição, mas eu posso comprar qualquer outra coisa, ou ganhar qualquer outra coisa, e no momento que entra na minha casa, começa a acontecer alguma coisa diferente. Até que eu comprei tal carro, não tinha problema. Depois que eu comprei aquele carro, começamos a ter discussões, começamos a ter brigas, ou começou a acontecer uma coisa aqui,
ter uma questão financeira, ou mudamos de casa e a coisa começou a desandar, uma coisa que estava legal piorou, ou depois que eu ganhei tal presente, eu tive uma perda aqui, eu tive um acidente lá. Fica atento, real. Isso é uma coisa que acontece muito. Então, essa primeira situação aconteceu comigo na minha casa. Como eu já sabia lidar com isso, foi fácil, fizemos o processo de liberação, de limpeza ali no aparelho, nunca mais tivemos problema. Uma outra situação aconteceu quando uma cliente me chamou para visitar a empresa que ela estava abrindo. E ela falou, olha, venha para a gente observar todo o ambiente. Ela já era consciente também dessas questões energéticas. Ela falou que eu quero preparar o ambiente para quando a gente inaugurar, realmente estar preparado. Eu entrei no ambiente, um ambiente lindíssimo, muito, tudo novo, tudo impecável, super decorado. Mas quando eu entrei, teve um objeto que chamava minha atenção. E ele não chamava minha atenção pela beleza ou pela feiura, ele só chamava minha atenção. Eu estava com a cliente na minha frente, conversando com ela, mas o meu olho era puxado e eu ficava olhando o tempo todo para ele. Ele realmente chamava minha atenção. Era uma estátua muito bonita, mas não era a beleza que me chamava a atenção. Depois de um tempo conversando com ela, expliquei como que ia ser o procedimento. Eu falei, vou caminhar no ambiente, vou sentir e tal, todo o procedimento normal. E aí, eu senti muito forte a necessidade de tocar naquele objeto, naquela estátua que estava chamando a minha atenção. Eu peguei e toquei. No momento em que eu toco naquela estátua, eu senti uma verdadeira agonia. Eu senti raiva, eu senti desgosto, eu senti tristeza. E aí eu falei, nossa, como que uma peça tão bonita, nova, e ela falou que naquele ambiente era tudo absolutamente novo, como que uma peça tão bonita e nova carrega tanta informação pesada? Aí eu voltei para a cliente e perguntei qual é a história dessa estátua. E aí então ela me contou que era uma estátua feita por um artista, forjada toda à mão. Era uma peça, se eu não me engano, não lembro direito, em madeira. Então, ela realmente tinha um trabalho muito grande por trás deste objeto. E havia, por parte do artista, uma expectativa que a exposição daquele objeto, ali naquele local, rendesse para ele outros frutos. Então, aquele objeto que a cliente comprou apenas com a intenção de colocar na loja dela, na empresa dela, carregava junto com ela esta energia, essa expectativa do artista em ser um ponto de divulgação para que a peça dele fosse vista e que ele pudesse então vender mais, porque para o artista era uma necessidade. E aquela energia estava presente na peça. Então, gente, volto a falar, presta atenção, eu vou ensinar como resolver isso, mas começa a prestar atenção na sua casa. Peguei então aquele objeto, fiz todo o processo de limpeza, de desconexão, de divórcio energético com a pessoa que criou, porque quando um artista cria, ele cria um filho, é praticamente um filho, uma obra. E há uma ligação, há o que a gente chama de entrelaçamento mesmo de informações entre o criador e o objeto criado. Então a gente faz um divórcio energético entre as partes e trazendo esse objeto então para o local para fazer a função dele, que ali naquele local era apenas de embelezar. E essa é a função do objeto e está tudo bem. Então existem muitas situações que isso pode acontecer com uma roupa, com um sapato, com uma bolsa, que a pessoa às vezes dá, mas dá contrariada, ou aquela pessoa dá e sente algum tipo de rejeição a você. Ela pode não falar, mas ela sente lá dentro
Porque por mais que tu chegue lá sorrindo e entregue o presente sorrindo, se a pessoa não gosta, a energia e a vibração disso que ela sente é o que vai imantar no presente. Por isso, é importante que você fique atenta às mudanças que ocorrem na sua casa ou com você, ou no seu relacionamento, nos seus negócios, depois da entrada de algum material novo, tá? Por exemplo, ganhei uma bolsa. Depois de eu ganhar essa bolsa, comecei a ter discussão, comecei a ter problema com meus filhos no relacionamento, ou comecei a ter pequenos acidentes. Isso pode acontecer. Dependendo da vibração que está ali, isso real pode acontecer. Então, fiz a aquisição de um equipamento para minha casa. Depois que ele entrou, outros equipamentos danificaram. Mas eu comprei lá da loja. A loja era nova, uma revenda grande e tal. Gente, tem a energia do fabricante. Tem a pessoa que está lá embalando, tem a energia do vendedor, que às vezes está em uma situação delicada. Talvez ele não está no momento bom e ele está lá tendo que vender para você. E a gente não sabe. Mas o objeto pode adquirir essa informação. E isso vai imantar no objeto. E depois vai para dentro da sua casa. E às vezes começa a acontecer coisas que você fala, não sei por quê. Não tem razão para isso acontecer, mas continua acontecendo. Então, fica atento. Começou a ter muitas alterações dentro de casa. Você olha para o objeto, sente calafrios. Aquele objeto te chama atenção. Do nada, não chama atenção pela beleza, não chama atenção pela feiura, apenas chama atenção. Ou aquele objeto te incomoda, de alguma forma te irrita, te causa alguma aflição. Ou você faz uma limpeza energética, ou você passa esse objeto para frente. Porque você precisa manter a sua casa protegida e você também, tá? Então agora eu vou te dar 2 dicas para você então trabalhar com a energia desses objetos. Porque também a gente vai receber, não precisa se desfazer de tudo. Há formas da gente cuidar e melhorar toda essa energia e usar esses objetos, é claro, sem problema algum. Então, a primeira coisa que você vai fazer, se é um objeto que permite ser lavado, você vai lavar com água, sabão, você vai usar anil nessa água e você vai secar no sol. Então, objeto que permite lavar, você vai lavar imediatamente. No outro dia que você recebeu, enfim, lava. Não usa, não deixa dentro da sua casa sem lavar. Mas é um objeto que não pode ser lavado. Ele pode tomar sol? Então, vai para o sol. Pelo menos meio dia de sol. Ele não pode ficar no sol, ele pode manchar. Ok, você pode fazer uma limpeza energética utilizando o anil. E eu tenho aqui no meu canal, tem um vídeo em que eu explico passo a passo como fazer a limpeza energética utilizando o anil, tá? Então, você tem esse processo físico de limpeza, que ou você vai lavar com água, sabão, passar um anil e colocar no sol, ou limpeza então com o anil e põe no sol. Essa é uma opção. A segunda opção, não, é um objeto que não tem como lavar, eu não posso deixar no sol, não permite e tal. Você pode utilizar orações, tá? Então você pode tocar nesse objeto, fazer uma oração, a oração que realmente você sente carinho por ela. Não existe uma oração específica, existe a oração que você sente que vai dar certo, tá? Então, toque no objeto, pergunta pro objeto. E não é loucura, gente, não é loucura você pegar o objeto, tocar nele e perguntar: o que eu preciso fazer para liberar de você toda a informação que vem anexada? Para que você seja apenas o que você é. Para que você seja apenas uma caixa? O que precisa para que você tenha apenas essa energia de caixa? E ouça o seu coração. Porque você vai sentir o que é necessário para aquele objeto. Isso é o que mais vale.
você seguir o que você sente que é bom para você e para aquele objeto, ok? Combinado? Se você fizer esses processos e ainda sentir que não tá legal, que é necessário ainda fazer algum processo além desse, então você pode contactar uma terapeuta para fazer um processo mais profundo, e aí existem diversas técnicas. Eu ofereço a técnica do Theta Healing, de mesa radiônica, limpeza energética. Então são processos em que a gente faz realmente a liberação profunda, desligamento total com o que trazia anteriormente, limpa, purifica e te entrega o objeto limpo de qualquer informação anterior. E aí então você sente o que vai ser melhor para você. Todo esse processo de limpeza energética, de você sentir o objeto, pode ser aplicado em qualquer coisa que você faça aquisição ou que você recebe de presente. Isso é um material para casa, material para uso pessoal, móveis, imóveis, automóveis, qualquer tipo de meio de condução pode sim e deve passar por um processo de limpeza, ainda mais se forem usados. No caso de usados, a atenção ainda deve ser redobrada. Era esse o meu recado para hoje. Se você tem alguma dúvida, manda aqui para mim. Se você tem alguma situação que você sentiu que alterou na sua casa, depois da aquisição de um objeto, depois que você ganhou alguma coisa, manda aqui. Traz a questão para mim que eu vou te responder e a gente vai então esclarecer todas as dúvidas.